Nós estamos na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Ibirubá, onde vamos conversar com o cardiologista, o Dr. Jefferson Vollmeister. Nós estamos aqui justamente no consultório dele, onde vamos bater um papo especial, falar um pouco sobre a saúde do coração, a nossa mola propulsora, doutor, justamente da nossa saúde, do nosso bem-estar. E há muito tempo os nossos internautas vêm pedindo para a gente conversar com um cardiologista, falar um pouco sobre os trabalhos que vocês desenvolvem, o senhor que inclusive foi premiado também recentemente, e abordar temas que são comuns, mas que muitas pessoas deixam passar, a saúde do coração. E nós dependemos do nosso coração para tudo que a gente faz na nossa vida. Dr. Jefferson, obrigado por nos receber aqui. A gente sabe da agenda muito corrida aqui do senhor. Falar sobre coração, é fácil abordar esse tema? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Darouri. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um assunto bem complexo, mas assim, para mim é um prazer sempre conversar, sempre falar sobre esse tipo de assunto, sobre tratamentos, prevenção, doenças do coração, afinal é a minha especialidade. E eu gosto muito de tocar, de informar as pessoas, porque é com a informação que a gente consegue prevenir a doença. Apesar o médico ganha dinheiro com a doença, mas a gente ganha muito mais com a prevenção, porque com a prevenção a gente mantém a saúde das pessoas, a gente mantém a alegria das pessoas, porque é muito satisfatório a gente ver que quando as pessoas saem bem e saem felizes com um tratamento ou com algum diagnóstico que poderia ter sido pior, né? Então é uma coisa que eu acho muito recompensador. Até quando se fala em saúde do coração, a gente tem várias situações em que muitas pessoas nos questionam. Desde a pessoa que tem o hábito de fumar, a pessoa que tem aquele sedentarismo. Eu ouço muito quando vai conversar com o médico, questiona a questão de se alimentar e dormir, faz bem, não faz bem para o coração. Nós temos hoje um número muito grande também. Eu me lembro que na última entrevista a gente abordou esse tema. Jovens que muitas vezes utilizam esteroides em academia, isso pode dar problema no coração, e também jovens que utilizam algumas medicações que não acredito, o senhor pode falar mais sobre isso, como Viagra, Cialis, outras medicações para disfunção erétil, ou seja, jovens utilizando por utilizar, ou seja, sem nenhum tipo de acompanhamento. Tudo isso impacta na saúde do coração. Impacta. Na questão do jovem é uma questão bem particular mesmo, né? Porque o que a gente tem notado é que nos últimos anos aumentou a quantidade de doença cardiovascular em pessoas jovens, a partir dos 30, 40 anos, tá? Algumas vezes pessoas um pouquinho mais novas, mas 30, 40 anos aumentou bastante. Mas o que a gente notou? Qual é a diferença, assim, ó, essa última geração? Existe também um consumo muito maior de álcool, né, principalmente destilados. Existe o uso das drogas ilícitas, que cada vez são mais comuns. Até o pessoal tem, de uma maneira absurda, tem se discutido liberação de drogas ilícitas. A gente já tem o problema com as lícitas. Então, quando esse tipo de discussão chega a ser um absurdo, porque justamente o uso de drogas ilícitas, de uma maneira difundida entre os jovens, está causando uma epidemia de doenças, tanto cardíacas como mentais, né? O uso dos esteroides. A gente tem pessoas jovens, tanto homens como mulheres, que têm ido na academia. Isso é ótimo, isso é fantástico, porque cuidar do corpo, cuidar da saúde na forma de um exercício, tanto em academia como um exercício aeróbico, é extremamente importante para a saúde. Só que às vezes alguns jovens pensam na forma física, então começa a usar um esteroide anabolizante de uma forma completamente, já um jovem usar já não é correto, e eles usam ainda de uma forma mais intensa ainda, então tu vai ter prejuízo para a saúde, vai ter sobrecarga cardíaca, sobrecarga hormonal, com risco de várias complicações, tanto, né, como morte, infarto, arritmias e câncer, né? Então isso realmente é
é uma realidade. Outra coisa que a gente tem notado nessas últimas gerações, a volta do cigarro, mas na forma dos vapers, na forma dos cigarros eletrônicos, que são prejudiciais também, causam problema cardíaco, causam problema pulmonar. Então, essa geração ela está meio desfocada do que é importante para a saúde. Eles estão pensando muito mais em festa, em coisas superficiais, do que em coisas mais duradouras, que é a própria que é a saúde, né? Até inclusive o senhor falou da questão ali dos cigarros eletrônicos, a gente vinha acompanhando isso, porque se fala muito, o cigarro, né, o de fumo, o tradicional cigarro, o cheiro é ruim, tem que estar com aquele cheiro de nicotina, de alcatrão, então o cigarro eletrônico ele tem um cheiro bom, é um perfume, tem chocolate, de baunilha, mas os danos dele, causados por ele, é tanto quanto qualquer outro cigarro. E a própria questão do tabagismo, a gente tem acompanhado muitas campanhas em relação a isso, prefeituras, secretarias da saúde em relação a grupo de tabagismo, pessoal para conseguir largar, que como o senhor falou, é uma droga lícita, querendo ou não, é uma droga que causa dependência, assim como álcool. Isso para o coração, para a saúde do coração, ela pode ser danosa a curto ou a longo prazo, ou seja, os jovens que começaram agora a utilizar o cigarro eletrônico em uma escala de periculosidade, vamos falar assim, né? Nossa audiência tem uma ideia melhor. Isso traz mais prejuízo a curto ou longo prazo, ou seja, ainda dá para dar uma volta em relação, comecei a fumar, estou há 1 ano fumando, eu vou parar agora, isso pode me dar alguma sequela em relação ao meu coração? Como é que funciona em relação a isso? Existem as sequelas, existem as complicações de curto e de longo prazo. As consequências de curto prazo, elas são focadas mais, pelo menos, que o que a gente entende, o que a gente sabe agora. Eu já explico esse detalhe. São a questão do pulmão. Então, tem pessoas que estão internando com pneumonia ou com fibrose pulmonar até a ponto de precisar de transplante, certo? E isso é uma realidade nos Estados Unidos. Eles estão lá, porque lá eles estão usando muito mais do que aqui, por enquanto, né? Mas eles têm leis que estão tentando restringir bastante. Ao longo prazo, por longo prazo, que a gente diz 5 anos, 10 anos, existe a possibilidade do enfisema, assim como no cigarro normal, existe a possibilidade da doença cardíaca, do infarto, também no curto prazo, um infarto agudo, sim, pode acontecer por vasoconstrição da circulação. A longo prazo, né, doença cardíaca, consciência cardíaca e infarto também. Mas, que nem eu estava falando, essa questão de curto e longo prazo. Quando a gente fala em longo prazo em cardiologia, a gente geralmente pensa em 10 anos, certo? Então a gente tem a perspectiva, mas nós não temos 10 anos de pessoas usando isso. Sim. Então isso ainda é um aprendizado que a gente já está tendo, baseado no que a gente vê agora e no que está acontecendo nesse curto prazo de 5 anos, talvez, que a gente esteja pesquisando mais a fundo, tu tem já uma projeção para que 10, 20 anos, que é o que nós realmente chamamos de longo prazo. Sim. Até para o ouvinte entender, a gente fala aqui sobre a questão do cigarro. O que o cigarro... eu digo assim, para o ouvinte entender bem, o que ele faz com o coração, ele diminui porque, claro, envolve, é todo um conjunto, né? Como diz, é um carro ali com o motor, tudo, cada coisa faz alguma coisa, mas no coração, o que diretamente causa no coração? Porque todo mundo fala, fulano fuma 20 anos e infartou, fulano fuma para diminuir o estresse e infartou. O que de fato a nicotina, o alcatrão, o cigarro em si faz no coração da pessoa? Quando uma pessoa inala um cigarro, que ela fuma, as substâncias tóxicas que existem no cigarro, elas vão entrar na circulação. Aquilo é uma substância tóxica, aquilo é algo que vai provocar uma reação no nosso organismo. Então, essa reação ela se dá através do nosso sistema imunológico. Existem células de defesa, chamadas mastócitos, macrófagos, que vão tentar tirar aquelas substâncias do nosso corpo. Só que aquilo, ele provoca uma reação inflamatória, ou seja, essas células elas vão estar continuamente agindo no nosso corpo e ao mesmo tempo que elas vão tentar tirar essas substâncias tóxicas, elas também vão agredir a nossa circulação. Então, se a gente tem uma pequena lesão no nosso organismo, uma pequena plaquinha de gordura que seja em qualquer parte do corpo, aquilo lá vai, essas células que estão para fazer a nossa defesa, elas vão acabar se confundindo e vão agir nesses locais também. Então, tu vai formando placas
As placas pequenininhas, elas vão se tornando placas grandes. A coagulação do sangue, ela vai ficando mais ativa, porque é o que a gente, uma coisa que a gente chama de cascata inflamatória, cascata da coagulação. Então, num grosso modo, o sangue vai ficando mais grosso, então facilita a formação de coágulos. Então, é essa ação química, né, na nossa imunologia e na nossa química do sangue, que é o que provoca o problema. E a gente fala do sangue, mas isso existe no pulmão, isso existe no cérebro, existe no rim, né? O coração é o que mais a gente vê, assim, como uma coisa na nossa especialidade, mas é um efeito sistêmico. Até dentro da área que o senhor tem todo esse conhecimento, a gente ouve falar muito, tirando da questão do cigarro, a automedicação. A gente vê muito isso, Dr. Jefferson. Tô com dor de cabeça, eu vou lá e me medico. Tanto é que agora, com a questão da dengue, se fala, não se automedique, procure um especialista, né? E as pessoas acham que, de certa forma, dá um resfriado, já vão ver se não é dengue. O pessoal tem esse medo. Mas o Brasil, ele é muito conhecido pela questão da automedicação, porque é muito fácil comprar remédio, né? Eu vou na farmácia ali, eu compro lá aspirina, analgésico, o que eu quiser, né? Claro, tem os medicamentos controlados, mas o acesso à compra é muito fácil. E eu estava acompanhando alguns dias atrás, em questão de academias, o pessoal fazendo o tal do termogênico, lá, mistura um monte de medicação, faz o coração trabalhar mais rápido, isso gera uma queima metabólica muito grande, ou seja, a automedicação pode acabar ocasionando infarto, uma doença do coração? Sim, sem dúvida. Primeiro, vou falar assim das medicações, que nem tu falaste, medicações para dor, que no geral são os anti-inflamatórios, né? Um anti-inflamatório, tomado de uma forma intempestiva, por longo tempo, numa grande quantidade, ele vai causar dano no coração, porque ele causa pressão alta, ele causa vasoconstrição das artérias, ele altera a coagulação do sangue também. Junto com isso, ele vai atingir o rim, então tu pode ter uma insuficiência renal, tu pode ter um infarto, uma insuficiência cardíaca, né, por causa que ele age diretamente nisso, a função é bem importante mesmo. Sem falar no risco de gastrite, de úlcera, de sangramento, de via digestiva por causa disso, tá? E esse efeito que eu falei das artérias acontece no cérebro, então tu tem o risco de AVC, tanto por sangramento como por oclusão das artérias do cérebro. Então é uma medicação que tem um efeito, um perigo bem real. Né? Quanto a essa questão dos termogênicos em academias, tu tá usando assim, ó, aquela história. São medicações que vão aumentar a frequência cardíaca, que vão aumentar a pressão arterial numa pessoa que está fazendo um esforço acima da capacidade, porque quem está fazendo isso é porque ele quer desenvolvimento muscular. Então, tu já está usando muito peso acima da tua capacidade, porque tu quer treinar cada vez mais, usando uma medicação que está forçando o teu corpo cada vez mais. Então, a incidência, a chance de você ter uma morte súbita, de ter um infarto, um AVC, é muito alto. Porque realmente não é botar gasolina no fogo. Exato. Tá forçando ali o teu motor a um extremo que não é feito para aquilo, né? E outra pergunta, a gente abordou isso há alguns anos atrás, quando eu conversei com o senhor, eu acho importante, eu acompanho, a gente no jornalismo, a gente acompanha muito esses canais aí dos jovens dinâmicos de hoje em dia, e tu vê, por exemplo, tem um canal do Tadala, né? O nome dele no canal é esse, ele já bota esse nome, né? Porque ele é um homem muito grande, muito forte, treina muito, por causa do Tadala Fila. E aí tem todas aquelas piadas, né? Aí tem a questão dos jovens, como eu vi, inclusive, umas reportagens essa semana, vão lá e compram um Viagra. Ele não precisa, mas ele quer para impressionar, para ir, ou seja, começa a se tomar essas medicações, né, de uma forma exacerbada e que impactam o coração. Quais são os riscos em relação a esses medicamentos para disfunção erétil, porque acabam impactando o coração, a circulação sanguínea? Essas medicações como o Viagra, a Tadalafila, a Sildenafila e a Tadalafila, eles são
o efeito deles é um efeito vasodilatador. Então, nós temos geralmente sim, pessoas jovens que têm uma pressão de normal a baixa, que é o que se espera deles. Então, você está usando uma medicação que é um vasodilatador, ele vai baixar a tua pressão. Então, se você estiver fazendo um esforço numa academia, alguma coisa assim, tu pode ter um desmaio, porque tu baixa a pressão demais, tu diminui a perfusão no cérebro, diminui a perfusão no coração e isso pode impactar realmente na tua saúde. Então, é um efeito assim, contrário do que a gente acha que possa acontecer, porque tem muitas pessoas que acreditam que um Cialis ou um Viagra eles vão aumentar a pressão, mas o problema deles é justamente o contrário, é baixar a pressão demais, porque se tu tem uma pressão muito baixa durante um esforço, tu não vai ter a perfusão sanguínea, a oxigenação no cérebro, no coração, no rim, e isso realmente pode desencadear um problema. Para quem está nos acompanhando e até para a gente encaminhar a nossa reta final, alguns mitos e verdades aí que a gente vem acompanhando. Limão, baixa pressão? Não, limão não baixa pressão, isso é um mito salutar, porque limão é bom, né, tem vitamina C, né, mas pode usar limão à vontade, mas não creia que o limão vá baixar a pressão. A gente acompanhou isso, tô com pressão alta, limão. Tô com pressão baixa, sal, aumenta a pressão? Sal aumenta a pressão, né? Então, usar sal em excesso, né? Comer uma comida muito salgada, vai te deixar com pressão alta, sim. E o último mito que nos pediram pra gente perguntar, a pimenta, ela pode aumentar a pressão? Não, a pimenta não aumenta a pressão. Por incrível que pareça, a pimenta em excesso pode até baixar a tua pressão, porque ela tem um efeito vasodilatador, né? Inclusive, tem pessoas que quando tem alergia à pimenta, tu vai ter uma vasodilatação excessiva, então, que é aquela alergia cutânea, vermelhidão, às vezes com a garganta fechada e tudo. Então, a pimenta, ela não vai aumentar, mas ela pode realmente baixar a pressão. E claro, a gente está conversando aqui com um médico especialista, né, justamente na área, mas doutor, obviamente que qualquer sintoma a gente procura um médico, né, me sentindo um desconforto, alguma coisa, eu vou procurar um médico, mas quais são os sintomas e que possa acender um alerta? Será que eu estou tendo um infarto, um princípio de infarto, que se fala em arritmia, eu estou com dor no peito, às vezes não, mas eu acho que é um infarto, ou seja, o que pode me acender um alerta que eu possa estar tendo um infarto? Então, isso é bem importante mesmo, é uma pergunta excelente, porque a gente trata com doenças que tem sintomas que a gente tem no dia todo, né? Dor no peito, palpitação, dor de cabeça, cansaço. Então são coisas assim que todo mundo vai ter várias vezes ao longo da tua vida, mas esses sintomas podem ser doença cardíaca. O que a gente sempre tem que prestar atenção? Uma dor que acontece ao esforço. Dor no peito ou dor nessa região, nos braços, no pescoço, quando a gente faz algum tipo de esforço, qualquer tipo de esforço. Quando a dor ela é muito forte e mesmo parada, uma pessoa parada é muito forte e começa a ser repetitiva, né? Geralmente no mesmo local, né? Peito, costa, pescoço, braços. Falta de ar. Antes eu, sei lá, caminhava 10 quadras, agora eu estou caminhando 5, eu estou com falta de ar. Ou a pessoa está deitada de noite e começa com falta de ar, tem que levantar. Então, isso são sintomas que têm importância. Nunca tive dor na cabeça na vida, mas agora está começando dor de cabeça de uma maneira contínua, repetitiva, né? Nunca tive palpitação, mas agora o meu coração está acelerado, e é um acelerado que parece que bate aqui no pescoço, e daí de repente para, ou fica mais tempo. Junto com isso eu tenho tontura ou não tenho tontura, então são coisas assim que não são o meu normal, né? Então isso são sempre sinais de alerta, aí a gente vai consultar para saber se isso é uma doença mesmo, ou se é só uma dessas dores ou sintomas inespecíficos que nem eu te falei que acabam sendo comum. Ou seja, buscar um atendimento médico e aí ser encaminhado para um especialista, ou seja, não se automedicar ou deixar para lá, né? Aquela coisa, mas eu acho que é frescura minha. E isso realmente, assim, é muito uma coisa comum
pessoas de mais ou menos 50 anos de idade têm morte súbita. A gente sempre nota, sempre tem, normalmente, estatisticamente, 1 a cada 10 mil pacientes tem morte súbita em torno dos 50, 55 anos. Né? Hoje em dia tem um pouquinho mais, tem, né, uma incidência um pouco maior, mas no geral era assim. Tá? E por que 50, 55 anos? Por que de repente eles morrem? 50, 55 anos é aquela idade que tu tá velho, mas tu não tá velho. A tua cabeça é de um guri de 30 anos, 40, que tu acha que tu faz tudo e que tu nunca vai pensar que vai estar doente. Mas tu já tem 50 anos, tu já tem 55, ou seja, o corpo já tem uma carga de sofrimento ao longo da vida. Aí tu vai ter uma dor na boca do estômago. Ah, mas isso é uma gastrite. Uma dor no peito inespecífica. Ah, mas isso é porque eu trabalhei demais. Ou porque eu fiz assim, ou porque eu tô ansioso. E tu deixa 2, 3 dias, no terceiro, quarto dia tu morre. Porque tu tá naquela idade que tu não, né, tu não acredita que tu vai ficar doente, mas tu já tem a idade para isso. E tu tem aquele sintoma. Dor na barriga, na boca do estômago, aquela desconforto, né? Até inclusive as pessoas elas falam muito, fulano teve um infarto porque é muito estressado. E isso, na verdade, é uma coisa real. O estresse causa infarto, toda doença, todo o distúrbio do humor, tanto o estresse como a ansiedade, como a depressão, elas causam doença cardíaca, elas causam infarto, causam derrame, numa mesma incidência, como a pressão alta, como a diabetes, como o tabagismo. Então, isso é uma coisa que mudou ao longo dos anos. Se acreditava que isso eram fatores secundários, mas hoje a gente sabe que eles são fatores primários, iguais às outras coisas. Tanto que tem muito trabalho no mundo inteiro onde tu intervir nesse aspecto aumenta a sobrevida, né, e melhora a qualidade de vida, né, mas aumenta a sobrevida também, diminuindo o infarto e o AVC. Não precisa ser, às vezes, medidas com medicação, mas medidas assim como interagir com os amigos, a questão da espiritualidade, você ter bons pensamentos, ter uma maneira mais leve de lidar com a vida, com o ambiente, procurar espaços verdes, esse tipo de coisa realmente previne infarto e previne derrame. Porque o estresse é uma coisa física. Nós temos quando a gente está com distúrbio do humor, quando a gente tem distúrbio do humor, a gente tem uma alteração na química do cérebro. E essa alteração na química do cérebro vai alterar a circulação, vai alterar o coração, causando a consequência. Faz com que a pessoa fique até mais agitada, ou seja, na dúvida, além de ter o acompanhamento do médico, mas tentar levar uma vida mais light também. Tá estressado, vai dar aquela caminhadinha no fim do dia, né? Inclusive aqui em Birubá, né, quem tá nos assistindo aqui, o pessoal nossos ouvintes e internautas do Visão Regional, nós temos um excelente caminhódromo aqui, vai dar uma caminhada, Cruz Alto também, temos aqui lugares excelentes para dar uma descansada, dar uma caminhada, então é tentar levar a vida um pouco mais harmoniosa. Doutor, obrigado por nos receber, né? Daria pra gente ficar conversando bastante, que a gente sabe do tempo corrido que o senhor tem aqui, mas para quem está nos assistindo, eu quero um acompanhamento do Dr. Jefferson, o senhor atende de forma particular ou por encaminhamento? Para quem está querendo conhecer o trabalho do senhor e ter um acompanhamento legal, como é que faz? Bom, nós temos os telefones de contato, né? O telefone fixo é o 3354, né? 3324-6425. O celular, né, para contatos, marcações e tudo é o 54. Deixa eu só conferir aqui. É muito número, né? Antigamente só se passava o telefone do consultório. Agora nós temos WhatsApp, telefones. Sem falar que número de celular a gente não sabe de jeito nem o teu, né? É o 549-9179-7667. Então, entrar em contato, marcar a consulta, a gente atende, tem o Unimed, tem o IP, a Cabergs, tem a Comaja, tem esses cartões de saúde, que nem o VidaCard, né, do Hospital Santa Lúcia, tem várias, né? O que não falta é maneiras de consultar comigo. Exatamente. Inclusive aqui em Birubá é muito fácil de encontrar que o consultório do Dr. Jefferson fica bem em frente ao Hospital da Comunidade Diniz Dias. Aqui acho que é Rua Diniz Dias, se eu não estou enganado, né? Rua Diniz Dias, em frente ao hospital aqui da Comunidade Diniz Dias. Doutor, novamente muito obrigado. E antes de nós finalizar, falar um pouquinho da premiação que o senhor ganhou recentemente também. Eu fui premiado com prêmio profissional Nota 10 Prêmio, né, em Porto Alegre, lá no Salão dos Espelhos do Clube Comercial.
é um prêmio que é dedicado assim aos profissionais que se destacaram no Rio Grande do Sul, né? É por indicação, então foi muito importante, até porque eu fiquei na categoria prêmio, assim, que é uma pessoa que é bem indicada, assim, onde várias pessoas referem Claro. a ele. Então foi muito gratificante mesmo, foi uma coisa bem emocionante. Tá aí, né? O Dr. Jefferson Vollmeister. Você fica convidado aí a vir ter o acompanhamento, né? Entre em contato com o Dr. Jefferson. As meninas aqui também estão sempre prontas a lhe atender bem na recepção aqui. Um local muito bem centralizado, em frente ao hospital, não tem erro. E também eu vou deixar aqui na edição do vídeo os contatos aqui do consultório do Dr. Jefferson. Doutor, muito obrigado novamente, né? Um bate-papo especial. Essa matéria vai ficar disponível nas nossas páginas, vai ao ar no FM e também no nosso canal do YouTube. Fernando Cooper para a Rádio Cidade 98.3, Jornal Tribuna das Cidades e Jornal Visão Regional.